Nós já conhecemos quais são essas técnicas. Hoje nós vamos olhar quais são exatamente cada uma delas e como elas funcionam. Bom, primeiro vamos colocar uma divisão, que não é uma divisão assim que vocês têm que ficar se preocupando com isso, mas para dar uma ideia geral de como nós podemos chegar até a meditação. Nós temos meditações unifocais e multifocais. A meditação unifocal é a que dá mais resultados e é a mais utilizada no yoga. A multifocal é a que você pode utilizar para poder chegar até a unifocal sem ter que sofrer demais. Dentro desse conceito, e aí tanto a multifocal quanto a unifocal pode ser feita com yantra, com mantra, com outras técnicas diversas, e também pode ser uma combinação entre eles, a multifocal. Vocês já fizeram alguma? Porque eu não vou mais falar sobre isso, então eu só vou lembrar para vocês o que é. Vocês já fizeram alguma meditação? Uma meditação multifocal, por exemplo, quando você se concentra na respiração, no lugar de apenas se concentrar na respiração, no fluxo respiratório, você também conta o ritmo respiratório. Então você tem dois pontos de concentração, o ritmo e a respiração, multifocal. Ou então quando tem uma meditação que eu fazia já há muito tempo atrás, que era de contar. Para não ter que contar no Japamala, eu fazia o Om mentalmente e imaginava o número 1. De novo o Om, e ao mesmo tempo em que eu mentalizava o Om, imaginava o número 2. E assim sucessivamente. Om e o número 3, Om e o número 4. Não pensava no nome do número, apenas na imagem do número. Então eu tinha um som, mantra, e uma imagem que era o número, yantra. E esse é um multifocal, porque você tem mantra e yantra no mesmo exercício. Esses exercícios ajudam a diminuir a confusão mental, ajudam a diminuir aquela conturbada bagunça que nós temos na mente e conseguir controlar um pouco mais a nossa ansiedade, a frustração, porque muitas pessoas, através da leitura de livros que não são técnicos de meditação, ou de revistas que falam a respeito, ficam com a impressão de que meditar é uma coisa rápida, porque fácil é, mas tem a impressão de que é rápido, e meditar é uma coisa que leva, no geral, anos. Chegar ao estado de dhyana leva anos de prática, e tem pré-requisitos. Os pré-requisitos vocês sabem quais são. Alimentação adequada. Prática regular. Prática regular. Prática regular o que é? Pensando só na prática de meditação agora, porque você tem que ter uma prática completa. Mas só na prática de meditação, o que é uma prática regular de meditação? Treinar todo dia. Treino todo dia. Todos os dias inclui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Feriados, dias santos. Aniversários. Dia de preguiça, dia que você está doente. Porque você pode estar completamente incapacitado de usar o seu corpo, você ainda pode fazer a meditação. Então não tem desculpa, a não ser que você esteja inconsciente, ainda assim você deve treinar a meditação todos os dias. Então, alimentação adequada, prática regular, treinamento de concentração todo dia, autoestudo. E uma coisinha que eu vou chamar, não é exatamente isso, mas que eu vou chamar de pensamento positivo. Onde você? Em algum lugar aqui. Palavras positivas. O que é o pensamento? Esse tema ficou tão desgastado. Se você faz a meditação, estimula o córtex pré-frontal esquerdo, que é o córtex feliz. Quem faz meditação é uma pessoa feliz. Estimula a felicidade. Isso é fato, comprovado. E quem quiser uma fonte de referência, eu não lembro o nome da universidade que fez o estudo, mas saiu na National Geographic. E alguém na outra aula tinha me dito a capa da revista e eu agora... Mas nós temos, acho que aqui também tem, né, existe, a gente pode mandar uma cópia para vocês. É um estudo muito interessante, utilizando pessoas que nunca tinham meditado e observando a região do cérebro que era afetada. E a gente
do córtex pré-frontal esquerdo, que é a região que fica mais alerta, ou mais ativada quando você é feliz. Então, para praticar a meditação, te torna uma pessoa feliz. Agora, de que adianta você fazer a meditação e procurar caminhar no caminho da evolução se você, ao mesmo tempo, alimenta coisas que vão gastar a sua energia desnecessariamente? Você fica fazendo cabo de guerra consigo mesmo. Por um lado, você vem puxando para o lado da evolução. De outro, você vai puxando para o lado da agressividade, do gasto desnecessário de energia, da autodestruição, da depressão, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, você tem que saber que você tem que parar de ir contra si mesmo. Essa ruptura do pensamento e da ação não pode existir. Então, você tem que se direcionar. É isso que você quer? Que você está buscando com o yoga? É a evolução? Então, não desista da evolução. Passe a alimentar isso em todos os seus atos, em todos os seus pensamentos, em tudo que você faz. Esses são os pré-requisitos. A alimentação adequada, não preciso dizer qual é, né? Você tem que comer só grãos. A alimentação vegetariana. A lacto-ovo vegetariana ou ovo lacto vegetariano, que eu nunca sei qual que é suficiente. Mas quando você quiser fazer um trabalho com chakras e kundalini, você vai ter que fazer um Bhuta Shuddhi e deixar de lado todos os alimentos de origem animal, para poder ter uma evolução mais acelerada e eliminar de vez todas as toxinas. Certo? Bom, então vamos para as técnicas. Primeiro e mais elementar de todas as técnicas de meditação é Yantra, é através de imagens. Yantra Dhyana pode ser feito com qualquer imagem. Se a imagem tem algum apelo para você, ou não, vamos colocar de outra forma. Se a imagem tiver um apelo e for distraí-lo, então é que a imagem não tem apelo. Porque se você pensar numa imagem que você gosta, você pode acabar pensando sobre a imagem e não a imagem. Se você usa uma imagem que você não gosta tanto, às vezes é até mais fácil de se concentrar sem dispersar sobre a imagem. Yantra Dhyana é pensar na imagem pela imagem, como ponto unifocal de concentração, e não para que você possa pensar a respeito. Muitas pessoas pensam que meditar é pensar a respeito de alguma coisa. Existe uma técnica. São duas técnicas que você pode fazer no início, mas que em algum momento você vai ter que se desapegar delas, porque através delas você não consegue perceber inicialmente a sua evolução. Lá na frente, quando você já tiver certeza absoluta de que você realmente se concentra, você pode até voltar para elas. Mas essas duas técnicas são a técnica positiva e a técnica negativa. A negativa se chama neti-neti, que é você, tudo que vier à mente você nega. Você pensou em passarinho cor-de-rosa? Não. Pensou em elefante azul? Não. Pensou no barulho do ar-condicionado? Não. Pensou que estava quente? Não. Então, tudo que aparece, você vai negando. Todos os pensamentos você nega. Não. Ou nete. E não se identifica com a dispersão. Isso é uma forma de... Você acaba se considerando um não, na verdade. É uma forma de não se identificar com a conturbação mental. Isso existe, essa palavra? E aí o oposto, que é você, que é aceitar, que é você afirmar. Então, todas as imagens que surgirem, você aceita, mas não alimenta, você só percebe que elas existem, percebe que elas estão lá, não tenta negar, não tenta controlar, só observa. Vai levando e observa como se fosse de outra pessoa. Você não vai pegando informações, essa imagem surgiu porque em 1978, quando eu nem era nascida, eu já nem era nascida. Então, você não pensa a respeito do que surge, você não alimenta o que surge, mas você não nega, você simplesmente absorve. Isso é uma forma até de autoconhecimento, mas você não vai buscar alimentar nem seguir nenhum caminho, só. Existe uma outra técnica positiva, que é a afirmação, mas aí entra aqui na característica de mantra, que é a afirmação de algo. Por exemplo,
Um mantra muito comum de afirmação é Shivoham. Todo mundo sabe o que é Shivoham? Eu sou Shiva. Porque Shiva, nesse contexto, significa o universal, o absoluto. Então você se identifica com a essência do ser. Então você repete para si: Shivoham, 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 Shivoham. Da mesma forma, você pode fazer uma meditação positiva em que você, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, você escolhe uma característica que você quer desenvolver e se identifica com essa característica, sempre buscando a estabilidade. Então, ainda que no Yantra, qualquer imagem serve. Essas imagens usadas, ou mais comuns, ou mais tradicionais, costumam ser aquelas que apelam para toda a humanidade ou para a tradição do yoga, como é o caso da chama, que apela para toda a humanidade. A humanidade se transformou através do uso do fogo. Existem lendas muito anteriores ao yoga relacionados à maneira como o ser humano passou a utilizar o fogo, de tão importante que esse elemento foi na nossa evolução. Então isso está gravado lá no nosso inconsciente. E todo mundo já experimentou aquela sensação, quando não está calor, de observar uma chama, uma fogueira, somente quando é uma chama maior, de ficar observando a chama e se deixar envolver pela chama e ficar lá perdido na chama. Então o fogo tem essa capacidade de absorver pensamentos, de nos encantarmos com o fogo, mesmo hoje, milhões de anos provavelmente da época em que a gente teve o primeiro contato com o fogo, quando ainda nem podia controlar. Então, fazer uma concentração numa chama qualquer, a mais comum sendo a chama de uma vela, por quê? Porque é mais comum a chama de uma vela do que a chama de uma fogueira, por exemplo. Porque qualquer pessoa pode pegar uma vela e acender no seu quarto e ficar observando. Ao contrário, muitas pessoas não têm como acender uma fogueira no meio do quarto para poder treinar ou ir para um ar livre para fazer isso. Então, é o mais cômodo, mais conveniente. E você pode sim, no Yantra Dhyana, inicialmente você pode colocar a imagem à sua frente e ficar observando a imagem até que ela se torne natural de ser vista mentalmente. E aí então você fecha os olhos e passa a se concentrar apenas mentalmente na imagem. Então você pode acender a chama de uma vela, se concentrar na chama, não é se concentrar na vela, é só na chama. No Mahabharata, existe uma passagem em que Drona, que é o instrutor de armas, dos Pandavas e dos Kurus, em que ele chama os seus pupilos para saber quem tinha se tornado um bom arqueiro. E ele pergunta aos seus arqueiros, aos seus discípulos. Ele fala: o teste final para saber se vocês são realmente bons arqueiros será acertar uma ave empalhada que ele tinha colocado sobre uma árvore. Cada discípulo que ele chama, ele pede para descrever o que ele está vendo. Então, o discípulo vai lá, olha e fala: estou vendo uma ave em cima de uma árvore, estou vendo vocês aqui. Nem adianta tirar. E ele se repete, né? Não adianta nem atirar. Aí vem o discípulo favorito dele, que é a Arjuna, que é o herói do Mahabharata. E Arjuna olha para o pássaro e diz: eu só estou vendo um ponto preto. Ele diz: mas que ponto preto é esse? Ele diz: os olhos, o olho da ave. Então Drona diz: então atire a sua flecha. Porque ele estava concentrado. Essa concentração é necessária em qualquer área. Em qualquer coisa que você faça, para que você possa vivenciar o momento plenamente. Você tem que conseguir enxergar apenas o seu objetivo. No caso lá da criatura, que não tem absolutamente nada a ver com yoga, acertar uma ave mesmo que empalhada, ele tinha que conseguir acertar a ave. E um ponto único da ave era um ponto mais fácil de alvo do que ficar imaginando a ave inteira, para quem vai utilizar uma flecha. Assim como o alvo de uma flecha, a sua mente tem que estar direcionada só para um único ponto. Se você começar a pensar na vela, daí tem o corpo da vela, tem
candelabro lá que você escolheu, um bonitinho que combinasse com o seu quarto. Tem o tamanho da chama da vela, ou a luz que se projeta, a sombra da vela na parede, é muita coisa. Então, se você não cuidar desses pequenos detalhes, você acaba se dispersando, desconcentrando no lugar de concentrar. Então, quando você se concentra na chama da vela apenas. Além da chama, você pode usar um símbolo, que é um símbolo universal do yoga, que é o Om. Todos os tipos de yoga, todos os caminhos do yoga utilizam o Om. Você pode utilizar a imagem, o Omkara, para fazer a sua concentração. Um Omkara muito bonito, muito bom para se fazer uma concentração. Está ali. Você deve sempre colocar, se você vai visualizar, olhar para a imagem à sua frente, ela sempre deve estar na altura dos seus olhos, para que você não tenha que abaixar a cabeça e nem levantar. Vai se concentrar no Om, coloque a imagem à sua frente, fixe a imagem e se deixe envolver pela imagem. Aos poucos, se identifique de tal forma com a imagem, da mesma forma que você se identifica com a sua imagem no espelho. Quando você olha para a sua imagem no espelho, você não sabe que é você? Quando você olhar para o Om e se identificar com o Om para fazer a concentração, você deve olhar para o Om como se estivesse olhando para o espelho, com o mesmo tipo de identificação. Porque o que você quer é diminuir o foco. Isso vale para qualquer imagem, porque se você lembrar que a essência de tudo no universo, da Prakriti, do Purusha, é a mesma, então você pode usar qualquer imagem. Qualquer imagem é boa o suficiente para representar o infinito. Algumas imagens estão, vamos dizer, são mais fortes, porque estão mais impregnadas, ou no inconsciente coletivo, numa caixa, na nossa mente. Então tem um apelo maior, mas qualquer imagem é boa. Formas geométricas simples, como triângulo, quadrado, círculo, também são muito fáceis de serem visualizadas. E se um dia você estiver em casa e quiser muito olhar para alguma coisa, não tiver nada disponível, você pode fazer desenho numa folha branca e colocar na sua frente. Triângulo é muito fácil de ser visualizado. E se você quer começar por algo que possa estimular ainda mais, e aí não chega a ser unifocal, porque é uma imagem só, multifocal, desculpe, porque é uma imagem só. Mas você pode visualizar um triângulo amarelo, porque um triângulo amarelo também estimula a mente. A cor amarela está relacionada com o estímulo da memória, das funções mentais e da energia, porque nós relacionamos o amarelo com a nossa principal fonte de energia, que é o Sol. O Sol, elementos da natureza também são excelentes para a concentração, qualquer elemento. Mas se você quer fazer um nyasa, uma identificação com o elemento, antes de se concentrar, e a nyasa, ele exige também essa identificação, essa concentração total, você pode escolher elementos que tenham qualidades que você queira adquirir, como estabilidade, equilíbrio, força, não agressividade. Vou fazer uma concentração num leão. O leão está mais relacionado com coisas agressivas. Pode ser com o leão? Pode. Mas se você escolher, por exemplo, uma árvore firme, estável, ou um bambu que é flexível e consegue se adaptar, então, que tenha características que sejam desejáveis para a sua prática, você dá um passo a mais. Então, você soma na experiência. Na natureza, então, pode qualquer coisa também. Bom, qualquer coisa pode qualquer coisa. Mas elementos bons são árvores, o sol, a lua, elementos que estão no nosso dia a dia com muita facilidade. Pássaros, porque tem a ideia de liberdade. O que mais? O que vocês imaginam na natureza? Flores. A flor de lótus é um grande símbolo de transformação. De conseguir transformar o que é bruto e no que é sutil, no que é denso, no que é delicado. Então, utilizar elementos que já estão relacionados com aquilo que você está buscando pode te ajudar a se concentrar nessa busca. Shri Yantra. Shri Yantra, não sei se vocês conhecem, se todos conhecem, está na parede. Shri Yantra é um mandala. Mandala é algo que pode ser construído em 3 dimensões. Shri Yantra tem uma forma correta de ser construído.
Se você aprender essa forma correta, até o traçado, o iniciar o traçado do yantra já pode ser uma forma multifocal de começar a sua concentração. E aí, partindo desse ponto, você começa então a concentração já na imagem formada. Como você acompanhou a formação da imagem, ela se torna mais fácil de ser reproduzida na sua mente. Isso vale para todos os mandalas e todos os yantras tradicionais do hinduísmo. Ishtadevata, que é citado por Patanjali, não se refere apenas à imagem do Ishtadevata, que é uma divindade com a qual você vai se identificar. Isso independe de devoção. É uma imagem. Você pode fazer por devoção, se é o seu caminho. Você pode fazer simplesmente pela imagem que está relacionada com a tradição do hinduísmo e do yoga. Shiva, Parvati, Shivalinga, o touro, que é o Vahana de Shiva, Ganesha, que está relacionado com Shiva, o criador do yoga. Todas as imagens Shaivas que estão relacionadas à criação do yoga, estão relacionadas à mitologia que cerca o yoga, também estão dentro da tradição. Então, você pode escolher uma delas, uma que te agrade, que tem uma simbologia que te envolva, e a poesia dessa simbologia pode te ajudar a se concentrar, achar um propósito para se concentrar, mas não pode ser o foco da meditação no momento em que você está se concentrando. Você pode fazer concentração em poesia, mas aí você vai se concentrar na poesia e não no Ishtadevata. Essas são duas diferentes. Chakras. Esse formato mnemônico dos chakras, os chakras não têm esse formato. Aqui nós temos o Anahata Chakra. Aqui é só uma forma de lembrar quantas nadis se entrecruzam, qual é o elemento que está relacionado com esse chakra, qual o som que estimula o chakra. Mas se você quiser, se você tem um chakra, uma forma, um objetivo que você se identifica, então você pode pegar a imagem de um chakra, qualquer um deles, colocar à sua frente e se concentrar como em qualquer yantra. No geral, os 3 chakras superiores, ou 4, se você contar o Sahasrara, são os mais indicados. Anahata, Vishuddha, Agnya, Sahasrara. E Likita Mantra. Likita Mantra acaba sendo yantra porque é o mantra escrito. Então, tanto pode ser você olhar para o mantra escrito, como no caso do Om, ou qualquer outro mantra. Shiva, escrito em qualquer língua, em Devanagari, em alfabeto, no nosso alfabeto, em chinês, japonês, árabe, o que você quiser. Você pode se concentrar na imagem da palavra. O que você não pode é olhar para a palavra Shiva e repeti-la mentalmente. Que aí não é yantra. Aí é multifocal. É yantra e mantra. Pode, se você quiser fazer um multifocal, mas se você quiser fazer só o yantra, aí é só a imagem. Você olha para a imagem e vê as letras, vê a imagem da palavra, mas não se concentra no som que a palavra queria formar. Certo? Alguma dúvida sobre o yantra? Sobre como utilizar, sobre como é a técnica? Alguma dúvida sobre meditação? Os chakras que você falou são os 3 de cima. Os três últimos, ou os 4 últimos, se você contar o Sahasrara. Na verdade, você pode usar qualquer um, mas recomendado, uma vez que esses chakras são relacionados com a evolução, então eles seriam os mais indicados. Pode só concentrar, levando o pensamento, né, a mente para essa área, para o Agnya Chakra, sem a imagem, só levando aqui para o meio da sobrancelha? Pode. Você pode se concentrar numa parte do corpo, qualquer parte do corpo. E essa região não é diferente. Quando você coloca a atenção numa região, não deixa de ser no sentido. Não deixa de ser um tipo de concentração nos sentidos. Porque aqui você vai visualizar de que forma? Você vai visualizar um pedaço da testa? Você vai visualizar o umbigo? Você vai visualizar um chakra?
qual é a forma que essa região toma? Não toma. Ou ela toma uma forma, ou é uma sensação. É a sensação dessa região. E aí é o tato. Não é um tipo de concentração no tato. Agora, se você se voltar, aí ela vai se tornando cada vez mais sutil. E aí, se você conseguir não precisar da sensação da região ou de imaginar um ponto, aí você se libertou disso e ele se torna mais sutil. Aí ele não é nem yantra nem mantra. Então é melhor não pra fazer. Inicialmente, não. Mas com o tempo você vai conseguir fazer isso naturalmente. Você vai se voltar para essa região, por exemplo, se sua concentração for no bingo. Você imaginar um bingo aqui, uma semente, uma forma, um pontinho redondo, e se concentrar nessa região e tirar esse bingo, e tirar a sensação do tato dessa região, aí você se concentra no subjetivo. E eu nem ia falar sobre meditação subjetiva aqui, porque essa é a mais difícil. Não é, quer dizer, não é difícil, é que é um passo adiante. Se você for todo o caminho, ela fica fácil. Se você tentar fazer de repente, aí fica um pouco mais complexo. Então, seguindo o caminho, todo o processo, ela se torna fácil e se torna... Vai ser necessário em algum momento, porque você vai precisar tirar os seus elementos de concentração. E aí você fica concentrado, só concentrado, sem se apoiar no objeto. Isso é raro. Rara nesse ponto, quando você consegue tirar o objeto e se concentrar simplesmente. Aí nós vamos agora para os mantras. Mantra, dentro daquele conceito de que palavra é mantra, então qualquer palavra pode ser mentalizada, pode ser repetida para que você se concentre. No geral, dos mais eficientes estão os Bija mantras, que são sementes. Bija é uma semente. Semente faz o quê? Germina. Contém uma potencialidade. Então, os Bija mantras, se você se concentra em um e outro, tradicionalmente, e aí entra a questão da Kundalini dos chakras, que nós vamos abordar em outra aula, né? Tradicionalmente, se diz que se você não está fazendo um trabalho específico para desenvolver a Kundalini e os chakras, você deve concentrar-se apenas no Bija Mantra Om, que é neutro, que qualquer pessoa pode fazer. Se você fizer um dos outros Bija Mantras, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, você está se concentrando especificamente numa região e pode criar um desequilíbrio. Mesmo que seja um desequilíbrio bom, se tornar uma pessoa muito boa. A ideia não é criar desequilíbrios bons, é criar um equilíbrio. O bom também é ruim, que te tira do ponto de estabilidade que você está buscando com a prática. Então, o ideal é, se você vai se concentrar nos Bidyas e você já é vegetariano e existe um motivo para isso, você vai se concentrar em todos eles. E aí sua concentração é Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, completo. Todo o rosário. Ou, se você tiver certeza absoluta do que você está fazendo, você pode ir se concentrando um mês em um, outro mês no outro mês no outro, mas sempre com o acompanhamento de um professor que possa ir te dizendo te mostrando o que pode acontecer no caminho e te direcionando para como equilibrar aqui. Kirtans e bhajans, que são os kirtans cantados, os mantras cantados, e normalmente tem um fundo devocional, podem ser excelentes mantras, excelentes formas de começar a concentração, assim como os multifocais. Porque é muito fácil cantar uma música. Você pega um mantra qualquer, longo ou curto, e fica repetindo mentalmente, cantando da forma que você preferir. Ou você pode fazer também em forma de japa. Tanto os bidyas podem ser cantados ou em forma de japa, como os kirtans podem ser cantados, ou o mantra, que é longo e tradicionalmente é feito em forma de kirtan, pode ser transformado num japa, numa repetição. Então, normalmente, que mantra vocês conhecem que vocês normalmente fazem? Gayatri mantra pode ser.
Namah Shivaya, Shivoham. Mantras que você pode, mesmo os mais longos como Gayatri, você pode repetir como japa. Om Bhuva Swaham Tat Savitura Varenyam Bhagavadeva Sati Mahi Jo Yona Prachodayato. Você pode repetir como você preferir. Ou pode cantar mentalmente no ritmo de sua escolha. Pode fazer rap, pode fazer samba, pagode, o que você gostar, você pode fazer com Gayatri, não importa. Porque a questão é a concentração, não é como você está fazendo. O como é só um veículo, não é a coisa em si. Tá? E não é sacrilégio brincar com mantra. Mas podem brincar com os mantras. É engraçado que mantra é uma coisa mais bem resolvida na linha Vaishnava. Linha Shaiva é a que está relacionada mais à divindade Shiva, na mitologia hindu. E a linha Vaishnava que está relacionada com a divindade Vishnu, que é o que mantém o universo. Os Vaishnavas fazem mantras maravilhosos. E um mantra se transforma em 1000. Cada um dá a sua contribuição. Eles fazem o mesmo mantra de milhões de maneiras diferentes, milhões de exagerozinho, mas vocês entenderam, né? Formas diferentes e até hoje nenhum deles recebeu um raio na cabeça, perdeu uma perna, nada disso. Você pode brincar com o ritmo do mantra. Agora, não pode virar uma brincadeira, é para fazer concentração, não é para ficar brincando com o mantra. Uma vez que você tenha lá um ritmo que você gosta e que vai ser agradável ficar repetindo 1000 vezes num único dia, é que ele fique repetindo. Porque uma pequena coisa, uma pequena música ou uma música grande tem o mesmo efeito de saturação. Só que o menor, o geral, satura mais rápido, porque você repete mais vezes a mesma coisa. E mais longo leva mais tempo para saturar a mente. Mas os dois vão ter esse efeito de saturação. Então, você chegar no subjetivo e se identificar com o subjetivo, e se identificar com o infinito através do subjetivo, você tem que ter transcendido um pouco a matéria. Você tem que ter deixado um pouco a prakriti de lado. E isso você faz através dessa saturação do que é muito denso, para que você possa chegar mais perto do que é sutil. Então, legal você não usar esse multifocal. Não, pode usar um multifocal como começo. O multifocal ele ajuda a diminuir a frustração. E quem começa a meditar, fica lá, faz 2, 3, 4 meses de meditação diariamente, e a impressão que a pessoa tem, se fizer direito, é que piorou. Vocês já passaram por isso? A impressão, se você está fazendo direito a sua concentração, depois de uns 3 ou 4 meses, você tem a nítida impressão de que você só piorou. Sabe por quê? Sabe por quê? Não? Porque você antes tinha menos consciência da quantidade de informações, tinha menos consciência da quantidade de confusão que você tinha na sua mente. E conforme você vai concentrando, você começa a ver com maior clareza essa confusão mental. E ao ampliar a sua consciência e perceber essa confusão toda, você fala, não, antes não tinha tudo isso. Aí surgiu depois da meditação. Eu não sou assim, não. E já estava ali, não se preocupe. Só que você aumentou a consciência. É como eu digo para os meus alunos quando eles ficam tontos na aula. Não, você não ficou tonto, já era, só teve a consciência. Não é isso. Mas a história da consciência ampliada é verdade. Você realmente não tem consciência da quantidade de informações até você começar a se concentrar. E aí, como você tem que diminuir essas confusões todas, você começa a ter que olhar para elas e percebê-las. E aí elas parecem tão bem. Não é, já estava lá, você que não tinha consciência. Então, se você fez direitinho, assim, 90% de chances. Algumas pessoas conseguem passar por cima disso e realmente vão concentrando direto, mas é muito raro. No geral, ou a pessoa está se enganando, que não é difícil de a gente achar que está concentrando, principalmente quem faz com mantra inicialmente. Porque é muito fácil você estar lá. Om Namah Shivaya. O que eu vou fazer mais tarde mesmo? Om Namah Shivaya. Nossa, minha concentração está melhorando. Om Namah Shivaya. Então está lá se enganando, está concentrando. Enquanto se você pegar um triângulo amarelo, você pensou, você está lá vendo o triângulo amarelo, e de repente, o que eu vou fazer mais tarde? Ai, não, foi o triângulo amarelo.
volta o triângulo amarelo. Aí você consegue botar o triângulo amarelo de novo na sua mente. Aí você, o que eu tenho que fazer? Ops, triângulo amarelo, cadê? Volta. Então, se você dispersar um pouquinho, fica muito claro que dispersou. Porque você perde a imagem, ou a imagem começa... Uma vez uma aluna falou que ela viu o triângulo girando. O triângulo não parava de girar. Eu tentava colocar ele e ficava girando. Pois é. Então imagina a instabilidade, a ansiedade que essa pessoa tinha internamente para ficar fazendo. Nem eu quero, eu consigo imaginar o triângulo girando. É da nossa personalidade, daquilo que a gente se identifica. Tem pessoas que gostam de ser hiperativas. E enquanto você gostar de ser hiperativo, você não vai conseguir se identificar com a estabilidade. Então aprenda a gostar da estabilidade. Aprenda a gostar de ser calminho. É bom ser calminho. Calminho não quer dizer que você é tonto, que você é passivo. Quer dizer que você tem controle do seu sistema nervoso, que é parte do seu corpo. Você não fica à mercê de qualquer hormônio ou informação ou um bom ou mau humor que apareça do seu lado. Então, paciência, disciplina são virtudes a ser conquistadas. Qualquer palavra você pode transformar em um mantra dhyana. Por exemplo, se você é uma pessoa muito agitada, você pode fazer. Você é uma pessoa que não tem paciência ou uma pessoa que é muito agitada, você pode escolher a palavra equilíbrio ou a palavra estabilidade ou a palavra paciência para se concentrar e ficar repetindo para si mesmo. Paciência, 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 paciência. Pode, nada impede. É uma forma positiva, vai te influenciar de alguma forma, vai, mas se você fizer direitinho, vai mais te concentrar do que criar uma identificação. E se criar a identificação, ótimo. Se você fizer ameaça antes de conseguir se concentrar perfeitamente, melhor ainda, se você escolheu bem a palavra. Estabilidade. Mesmo existem escolas que repetem para si mesmo, eu sou perfeito. Não é eu vou ser. Tem escola que coloca eu vou ser, mas algumas escolas dizem que o positivo, sem o futuro envolvido, é mais eficiente. Então você repete, eu sou perfeito. Não é eu sou perfeito, tipo, eu não erro. Eu sou ótimo e ninguém me ganha, porque isso é competitividade, não tem absolutamente nada a ver com desapego, que é um dos elementos éticos do yoga. Se você é uma pessoa muito competitiva, também está na hora de se desapegar disso. Isso não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você sempre vai dar o melhor de si, porque isso é etapas. Mas você não vai fazer isso com a intenção de ganhar do outro, mas de se auto-superar. Não importa se você vai superar o outro ou não. A questão é a autossuperação. Isso é importante. Você conseguir ir além das suas limitações e criar novas limitações e descobrindo que você não tem limites. Então, qualquer palavra, qualquer som, se você quiser se concentrar no pode? Pode? Pode. É um som. Fica. Quiser se concentrar em pode? Pode. Melhor esse. Tudo uma questão de ponto de vista. Se você quiser se concentrar, tem um bebezinho pequenininho lá em casa, aí você escuta o bebezinho chorando. Pode se concentrar no choro do bebezinho? Nossa. É um sinal de masoquismo, mas pode. Você pode se concentrar em qualquer som. Palavras positivas entra aqui nessa que nós já estávamos falando, né? Buscar aquilo que você quer desenvolver em si. Se você tem um elemento que é muito forte em si, você pode, mesmo sendo limitante, você pode ir nele primeiro. Como, por exemplo, se concentrar em, como eu falei, uma pessoa hiperativa em um equilíbrio. Não inércia, porque você não quer se tornar inerte nem passivo, então você se concentra em equilíbrio. Palavras como bondade, paz. O que mais que é positivo? Que é positivo e é universal. Verdade. Para você entender que verdade nunca é absoluta, porque nós percebemos a verdade através dos nossos 5 sentidos limitados. Então você tem que pensar na verdade além dos sentidos e não na sua verdade. Você
pode escolher aquilo que você quer melhorar em si. E não é do tipo, não é que não pode, mas não faz muito sentido. Meu nariz vai ficar menor, meu nariz é menor, meu nariz é menor. É isso, né? Onde é que está a autoaceitação? Ou então, meu abdômen é definido, meu abdômen não tem sentido, né? São coisas positivas, mas qual é o objetivo disso na vida? A não ser se apegar a algo que é irracional e que não define absolutamente nada e que com o tempo vai cair. Até o nariz. Depois nós temos os outros tipos diversos de meditação. Como, por exemplo, o Karma Yoga, que é a concentração na ação. Então, você pode praticar meditação o dia inteiro. Se você está andando para ir até o banco, você pode fazer meditação. Enquanto espera na fila do banco, que é muito agradável, você pode fazer equilíbrio e meditação. Enquanto você faz lá o seu trabalho... Oi? Shasana na fila do banco. É bom que você também ganha um dinheirinho, né? O pessoal da volta. Faz o chapéu, faz o como preferir. Ser desapego, né? Não está se preocupando com o que as pessoas vão pensar. Tem que ver se o chão está limpo, né? Para não ficar assim. Bom, que mais? Karma Yoga é qualquer ação, então qualquer coisa. Se você está cozinhando, é Karma Yoga. Então você pode concentrar-se naquela ação, viver o momento da ação e fazer a ação pela ação, porque é o seu dharma, é a sua obrigação pessoal, e viver aquele momento plenamente, então é Karma Yoga, é meditação em cada segundo, cada ato, cada movimento. Funciona para chegar até a meditação lá, o dhyana? Funciona. Em algum momento você vai ter que fazer uma coisa um pouco mais estável, mas funciona como um passo no caminho. E é muito prazeroso, inclusive, porque você aprende a aproveitar e a viver o momento. Vocês não têm absolutamente nenhum outro momento, você só tem agora. O que já passou, se você ficar se apegando ao passado, você tem que aprender com o passado e esse aprendizado se torna parte do agora. Mas se você ficar se apegando ao passado, você só fica criando vasanas e samskaras, que vão cada vez mais atrapalhando o seu caminho. Então, desapegue-se do passado e apegue-se ao presente, enquanto você não puder se desapegar também do presente. Qualquer coisa pode ser Karma Yoga. Se concentrar nos sentidos. Já fizeram algum exercício específico de concentração nos sentidos? Um dos mais fáceis é o da visão. A chama da vela pode, se você não ficar pensando na vela em si, mas na concentração dos olhos na vela, é um tipo de concentração nos sentidos. Você vai saturar a visão, saturar o sentido da visão através da fixação do drishti, que pode ser feito tanto na vela como... Tem dois drishtis que são tradicionais, o Brumadhya Drishti entre os olhos e o Nasagra Drishti na ponta do nariz. Brumadhya Drishti é a concentração aqui do Agnya Chakra mesmo, e você se concentra na capacidade de evolução. Não pensa nisso, só coloca atenção ali. É Brumadhya Drishti, mas aí os olhos acompanham, com os olhos fechados ou abertos. Nasagra Drishti é a concentração na sua essência pessoal, no seu purusha. Então, na ponta do nariz. Olhar para a ponta do nariz no yoga é uma coisa boa. Não no sentido de achar que o seu nariz ou o umbigo é o mundo, mas no sentido de procurar a sua essência. Se fizer Brumadhya Drishti ou Nasagra Drishti, faça Trataka para compensar o esforço dos olhos. Então, nos sentidos você pode fazer por qualquer um deles, os 5. Através da visão, saturação da visão. Da audição é muito interessante. Você pode colocar um relógio pertinho do seu ouvido e ficar se concentrando só no som do relógio, até que você escute só o som do relógio, não escute mais nenhum outro som.
Ou colocar uma música e se concentrar só naquela música, sem se concentrar mais em outro som. E isso é concentração pela audição. E assim vai. Por exemplo, para você se concentrar no tato, como o tato está espalhado em toda a pele, e a pele é o nosso órgão, o nosso maior órgão, fica muito disperso. Então é mais fácil você se concentrar em um único ponto. Por exemplo, colocando a mão dentro de uma bacia de gelo. Cuidado para não queimar a mão, o gelo queima. Coloca lá a mão ou uma água gelada e se concentrar na sensação de gelado da mão. Ou numa água quente. E aí você concentra, pode ser o pé, pode ser o joelho, pode ser o cotovelo. Aqui no geral é mais fácil a gente levar a mão para algum lugar assim, ou o pé, do que ficar colocando o cotovelo, nas costas. Mas pode. Você pode colocar uma faixa quente nas costas e se concentrar nessa faixa. Porque você aí vai saturar um único elemento, um único ponto do tato. E assim vai. Paladar. Pega uma pimenta bem ardida. É verdade. Coloque na língua. Não engula e deixe sobre a língua. Você vai saturar o paladar. O que falta? O olfato. Você pode fazer a saturação do olfato com um perfume. Por exemplo, um incenso. Não pode aspirar o incenso, mas você pode se concentrar no perfume que o incenso deixa no ar, e só naquele perfume. É uma forma de saturação. É mais sutil do que yantra, é mais sutil do que mantra, é mais sutil do que a combinação deles, é muito mais sutil do que karma yoga, se concentrar na ação, porque pra gente, de qualquer forma, os sentidos, a saturação do sentido, ela passa por um estágio que é de você se desapegar dessa interação com o meio. Então você precisa primeiro do desapego, antes de poder se concentrar no único sentido. Você tem que se desapegar dos outros sentidos. E quando eles começam a querer se recolher, como uma tartaruga, recolhe as suas patinhas e a cabeça, a gente começa a sentir medo e leva um susto. Uma sensação muito comum de quem está meditando e está próximo do Pratyahara é sentir o corpo fazendo assim. A não ser que você esteja realmente fazendo assim, pode acontecer, né? Às vezes a gente começa, o músculo fica tão sagrado, você pode realmente se movimentar, o músculo tremer e você se movimentar. Não é uma coisa absurda. Mas às vezes a gente está completamente imóvel e sente que está fazendo um movimento. Porque é o sentido querendo se desligar e a gente se apegando a ele. Ou então tem uma sensação de que está caindo. Mais uma vez, o sentido do tato querendo se desligar e a gente se apegando a ele. Então você precisa se desapegar dessas sensações que são confortáveis. Bom, nesse mesmo sentido de Karma Yoga, ou sobre os sentidos, você tem Mudra e Asana. Se você faz qualquer Mudra e se concentra na Mudra, na imagem, aí é Yantra. Você está olhando para uma imagem, se identificando com ela. Agora, se é na sensação das suas mãos naquela posição, então é aqui dos sentidos e na ação. É uma ação, você está agindo ao colocar as mãos assim. E pode ser feito. Não é? Shiva Linga é bom para concentração. Shiva Mudra é bom para concentração. Jnana Mudra é bom para concentração. Como é o nome desse mesmo? Atma Mudra. E asana. Qualquer asana. Chakrasana, excelente para meditação. Você está estimulando os chakras. Asanas de meditação são bem estáveis. Qualquer posição firme e confortável, que já esteja firme e confortável, que já seja um asana de verdade, aí você pode utilizar como um elemento de concentração. Agora eu pergunto para vocês, se eu estou aqui na posição, eu posso me concentrar nela? Não. Eu posso me concentrar nela? Pode. Por quê? Então, confortável. Se estiver firme e confortável, pode. Porque não existe nenhuma escritura que diz que você tenha que colocar a palma da mão no chão, o abdômen sobre a coxa para que a posição seja firme e confortável. Então você deve se concentrar na posição firme e confortável. Isso não quer dizer que uma vez que ela esteja firme e confortável, você deve se acomodar ali.
Você só deve parar de fazer a posição, não é quando ela chegar no ponto máximo, mas é quando você tiver a certeza absoluta de que você já vivenciou completamente aquela posição. E existe um momento que, de tanto fazer a posição, você entende de tal forma essa posição que você entende para si e para todo o resto da humanidade. Nesse dia você pode começar a dar aula de asana. Porque não é só saber corrigir o aluno, é saber a posição. Se você não sabe a posição e você está ensinando a posição em aula, vá fazer permanência de umas 5 horas na posição. E não saia de lá enquanto não tiver realizado a posição. Realizado, entendido, de dentro para fora. E não mais de fora para dentro, porque o professor falou. O quadril tem que ficar aqui, o pé tem que ficar aqui, o joelho tem que ficar aqui. E aí chega aquele aluno que não faz absolutamente nada. O quadril não chega lá, o joelho não vai para lugar nenhum, o pé não faz... Aí você desespera. O que eu faço com esse ser humano? Manda voltar outro dia, né? Mas se você realizou o asana, você olha para a pessoa e você sabe exatamente o que ela tem que fazer para não se machucar e poder chegar naquela posição. Isso é saber o asana. Quando você passou do limite da razão, não é mais racional o asana para você. Você sabe porque você tocou o asana lá na essência do asana. E acontece. Quando eu comecei a fazer yoga, eu era o ser humano, ainda sou, né, mais chato da face da terra. Tudo que me diziam eu botava em dúvida. O professor falava, um dia essa posição vai ficar confortável. Eu falava, um dia a mente fica quieta. Eu falava, sei, né? E aquelas coisas assim, essa posição, o professor fazia aquela posição que bota o pé atrás da cabeça, estende não sei o que, sobe não sei o que lá, e falava assim, mas isso é confortável, você fala. Que nada, né? Como que é confortável um negócio desses? E é bom essa atitude, não de ficar desconfiando do professor, que não era o que eu fazia, eu não desconfiava do professor. Eu achava que para ele estava confortável, para mim é que eu achava que não ia ficar. Mas essa atitude de você pensar um pouquinho o asana, não pensar demais, praticar demais, mas se olhar através do asana ensina quem você é. Porque como você olha para a posição, te ensina como você pensa e quem você é. Então se você olha para a posição achando que você nunca vai fazer, não faça mais essa posição. Faça outra. E o dia que você superar aquela coisa de que você não vai fazer a posição, daí você volta para ela. Isso é vivenciar o asana. E é uma forma de meditação. Deu tempo? Você já sabia disso. E aí, por último, a meditação caminhando. Meditação caminhando tem 2 técnicas básicas. A primeira delas é para fazer em sala de aula. A segunda é a que você faz caminhando ao ar livre. Em sala de aula, uma técnica é a de você conciliar o tempo do caminhar com o tempo da sua respiração. Então você inspira contando o tempo e expira contando o tempo. E já vai sempre lembrando, mantém o alinhamento da estrutura óssea, do esqueleto, os pés voltados para frente. Alguém aqui algum dia, um dia eles vão fazer, porque é tão normal, mas alguém aqui algum dia viu um modelo de esqueleto que tivesse os pés para fora? Ou para dentro? Não, é para frente. Então por que você anda com o pé para fora e o pé para dentro? É de uma outra espécie, não é humano. Se você é ser humano, que eu não sei, né? É dessa espécie, um dia você vai superar isso, mas se por enquanto você ainda é ser humano, caminhe com os pés voltados para frente. Então você vai reproduzir isso na meditação caminhando na rua ou na meditação caminhando dentro da sala de aula. Você inspira, eleva o joelho contando o tempo, lentamente, sem pressa. E graciosamente expira, levando o calcanhar para o chão, desenvolvendo a planta do pé no chão e já levantando a perna de trás. Inspira, sobe o joelho. Expira, desce o pé, toca no chão, transfere peso. Isso tudo vai ser um único bloco de concentração. O tempo da inspiração e o tempo da expiração. Normalmente, o tempo da inspiração é um pouquinho mais curto do que o tempo da expiração. Ou ao contrário, a expiração é mais longa. Essa é a respiração saudável. Para o yogi,
O ideal é você chegar no tempo exato, da inspiração e expiração iguais. Mas você pode começar fazendo a expiração mais longa na meditação caminhando, até que se torne confortável, e aí você diminui a respiração, né? Aumenta a inspiração. Vai expandir sempre, nunca reduzir. E caminhando na rua, tem várias maneiras. Caminhar é esse aqui sempre, tá? Aqui é ele de todos os dias. Eu volto. Vai caminhando com os pés voltados para frente, desenvolvendo a planta do pé no chão, um sapato que permita a movimentação do coitado do pé. Então, yogis e yoginis. Aliás, vocês sabem qual é a tradução de yogini no Monteiro Williams? Bruxa. Porque tem poderes mágicos. É bruxa no bom sentido. Então nós somos todas as yoginis têm poderes mágicos. Os meninos, eles não dão essa descrição toda. É parecido. Mas é bem engraçado que yogini não coloca lá praticante de yoga. Acho que como ela tem no yogi, imagino que já tem tudo isso, então a mulher tem ainda a questão dos poderes mágicos. E normalmente está relacionado com a tradição Siddha, que vem de Siddhi, que é de poderes. E alguém sabe por quê? Será que eu posso me empolgar assim? Vocês sabem por quê que normalmente se coloca a mulher nessa tradição? Porque é a tradição que permite que a mulher faça yoga. A tradição que vem do Tantra, que se desenvolveu principalmente na Idade Média. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, praticamente, em qualquer lugar, mesmo na Índia, qualquer mulher pode praticar yoga. Mas no passado era muito mais restrito. Como tudo. Bom, agora falando sério. Então, a meditação caminhando, quando você vai fazer na rua, você vai caminhar naturalmente. Mas o que vai interessar é a concentração, a meditação, a mentalização que você vai acrescentar. Existe uma que eu gosto muito, que afeta, que a tradição diz que afeta o meio ambiente, que é de você caminhar imaginando que a cada passo seu se formam flores ao seu redor. Você imagina que você vem semeando, caminhando flores a cada passo seu. Isso você pode fazer sem caminhar. Outra maneira de fazer a concentração é contar o tempo que quantas passadas você dá enquanto inspira, quantas passadas você dá enquanto expira. E manter isso regular. Então, se você contou 3 passadas na inspiração e 4 passos na expiração, você sempre vai contar 3 passos na inspiração, 4 passos na expiração. Até que se torne tão confortável que você possa fazer 4 passos na inspiração, 4 passos na expiração, ampliando a inspiração e tornando equilibrado o tempo da inspiração e da expiração. Não force isso. Primeiro você vai no tempo natural do seu corpo. Se você descobrir que você tem uma inspiração mais longa do que a expiração, faça muito pranayama para corrigir isso. Isso, se eu não me engano, é uma patologia. E é chamado de respiração reversa, porque não é saudável. Respiração saudável sempre tem o tempo da inspiração no mesmo tempo a expiração no mesmo tempo da inspiração, ou a expiração maior do que a inspiração. E esse é o mais natural. Se você inspira mais longo do que expira, provavelmente você tem ali uma dificuldade na expiração, uma dificuldade de liberar alguma emoção, uma ansiedade, que às vezes não foi nem criado por alguma coisa mal resolvida na sua mente, mas foi criado às vezes você teve uma dor no estômago, e aí expirar ficava difícil. Esse encurtou a expiração e depois não corrigiu. Então, daí ficou ali a respiração reversa. Então perceba a sua respiração e corrija de acordo. Eu acho que de meditação cobrimos o que dava para assimilar hoje numa aula só, né? Então, a minha recomendação é: comece pelo yantra e pelo unifocal, para que você possa ver exatamente se você está concentrando ou não. Não se deu bem com essa meditação?
ficou um desafio muito grande, se tornou uma frustração, faça um multifocal para diminuir as oscilações. E uma vez que tenha diminuído as oscilações, depois de um mês de prática, você volta para o unifocal no yantra. Percebeu que o yantra ficou bem estável, confortável e que você já pode dar um passo adiante, aí você passa para o mantra. Que o mantra é mais sutil, mas é mais fácil de se enganar aqui. Certo? Então, a partir de hoje, escolha um horário que você sempre vai fazer a meditação. E como, no geral, eu não sei como vocês são, mas no geral, o paulista tem uma dificuldade muito grande de disciplina em horários, escolha algo que você faz sempre em vez de um horário específico. Se conseguir escolher um horário específico, ótimo. Mas se não conseguir, não se martirize. Escolha assim, sempre ao acordar, que todos os dias você acorda. Ou sempre antes de dormir, porque todos os dias você vai dormir, se você preza a sua saúde. Tem gente que não tem nem como escolher, a gente quer dar plantão e aí tem que ficar, daí tem que escolher um horário, aquele horário para fazer, ou no horário que der. Mas procure dentro da sua realidade criar um momento em que você não vai fugir da meditação. Porque não precisa fugir, a meditação só vai te trazer, apesar de ser um caminho longo para chegar até Dhyana, que é a meditação realmente antes da iluminação, nesse caminho você vai tendo muitos benefícios e o tempo todo. Não é que você tem um benefício um tempo, depois não tem durante muito tempo. Não, você só vai ganhando. Ganhando em clareza mental, ganhando em capacidade de raciocínio, em disciplina, em paciência, em estabilidade, em equilíbrio. Cada vez você vai se aprimorando mais até chegar no ponto da concentração perfeita. Alguma pergunta, alguma dúvida? E a posição? Posição para fazer. Posso facilitar? Posição do corpo para fazer a meditação. Se nós queremos ampliar a consciência. Então, sentado é melhor. Mas, se depois de alguns meses, alguns anos talvez, você quiser experimentar fazer também deitado, como um complemento à meditação sentada, você pode fazer. Se você quiser fazer desde o início, é que assim, uma pessoa saudável não tem desculpa para não fazer sentado. Fazer deitado seria só uma forma de ficar mais confortável. E ficar mais confortável é uma forma de deixar de se superar em uma coisa. A não ser que você tenha uma condição severa de problema de circulação nas pernas, que aí é melhor fazer deitado, ou alguma coisa que impeça que você fique sentado um tempo maior, eu sugiro que faça sentado. Mantenha. Primeiro que você já vai estar beneficiando a coluna e os órgãos internos, está fortalecendo. É uma forma de você aprender a superar o denso, a prakriti mais densa, porque começa a incomodar mesmo, né? Inicialmente incomoda as pernas, incomoda a coluna, incomoda o pescoço, arde, esquenta, isso é etapas. Vai esquentando, é o calor da ascese, é o calor da autossuperação. Isso é importante para o processo. Agora, se não há como, se vai te prejudicar fazer sentado, e prejudicar não é ficar com dorzinha nas costas no dia seguinte porque manteve a coluna ereta. Tem que manter a coluna ereta. É realmente te prejudicar, por exemplo, você tem um desvio muito grande de coluna. Então, primeiro você corrige a coluna através de outros asanas e depois faz a meditação sentada e tudo isso faz deitado. Mas são questões específicas. Uma pessoa saudável, que tenha a coluna razoavelmente ereta, que não tenha problemas de circulação sanguínea, pode fazer sentado. E normalmente quem é iniciante faz 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora no máximo. Não fica 2, 3, 4 horas meditando. Então não tem perigo.